Vamos entrar na discussão do que está para acontecer com a economia italiana nos próximos anos. Não obstante dos resultados positivos dos anos passados, existe uma grande e forte discussão de que a economia italiana até 2026 iniciará a crolar. Fique ligado, vamos conversar sobre isso. Você está no canal Tem de Tudo, aqui a gente fala de tudo sobre a vida na Itália, de uma forma engraçada, divertida e muitas vezes de uma forma muito mais séria, como aquilo que vamos tratar no vídeo de hoje. Eu já te peço para você que está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Tem de Tudo, você pode nos seguir aqui pelo YouTube e também lá pelo Instagram. Então vamos ao que interessa. Não obstante dos resultados excelentes que a economia italiana vem obtendo em 2021, 2022 e 2023, especialistas, consultores discutem que provavelmente para 2026 a economia italiana vai iniciar uma queda, como se fosse um poço sem fundo. Vamos discutir, vamos tratar sobre isso, mas por partes. Em primeiro lugar, o que trouxe todo esse resultado positivo para a Itália de 2021 a 2023, ou seja, o período pós-pandemia? Os indicadores que nós vamos analisar aqui é o Produto Interno Bruto da Itália, que obteve resultados muito bons nesses 3 últimos anos, alcançando em 2021 um crescimento de 8,3%, de 4% em 2022 e de 0,9% em 2023. Mas você pode estar dizendo assim, Felipe, o Produto Interno Bruto não é o único fator, não é o único indicador para a gente avaliar se a economia, se os resultados de um país estão indo bem ou não. Obviamente que o crescimento de um Produto Interno Bruto é um ótimo indicador. Só que não somente o Produto Interno Bruto, nós vamos analisar também taxa de desemprego e taxa de ocupação. Mas ainda falando do Produto Interno Bruto, que aqui na Itália eles chamam de PIL, Produto Interno Lordo, nesses 3 anos, de 2021 a 2023, o PIB da Itália cresceu mais do que os seus amigos concorrentes. Cresceu mais do que o PIB da Alemanha e cresceu mais do que o PIB francês. O que, para a Itália, foi um excelente resultado. Mas vamos para a taxa de ocupação e a taxa de desocupação na Itália. A taxa de desocupação na Itália em agosto de 2024, ou seja, esse ano ainda bem recente, alcançou o indicador de 6,2%. O que foi, gente, a menor taxa de desocupação dos últimos 50 anos, tá? Então, assim, é um indicador muito relevante, é um indicador, assim, que expressou, digamos, o sucesso, né? A medidas positivas que o atual governo vem atuando, que o atual governo vem colocando em jogo. Também falando da taxa de ocupação. A taxa de ocupação, eles pegam a faixa etária de 15 a 64 anos. E a taxa vem dizendo que de 15 a 64 anos, 62,3% dessa faixa etária está trabalhando, tem uma ocupação, tem um emprego, né? É a taxa de ocupação da Itália. Então você pode dizer, Felipe, acima de 64 anos existem uma enorme quantidade de italianos que não é contada. E abaixo de 15 não diria tão grande assim, porque como você sabe, a Itália tem uma população da melhor idade extremamente alta e nós vamos abordar isso aqui também. Então esses 3 indicadores mostram que parece que o governo italiano tem tomado as medidas corretas. Crescimento do PIB, crescimento da taxa de ocupação e queda na taxa de desocupação. Mas vamos lá, só isso é um bom indicador para a gente afirmar que a economia italiana está, assim, em um céu de brigadeiro? O que fez e o que está fazendo todo esse bom resultado do PIB, da taxa de ocupação e da queda da taxa de desemprego? Vamos analisar. Vamos analisar agora o que fez o PIB italiano crescer tanto nesses 3 últimos anos, o que mais contribuiu e o porquê.
Analisando os dados do crescimento do PIB, da taxa de ocupação e tudo mais, a gente viu que 33%, ou seja, um terço da empresa, do setor que foi responsável por essa espinta, né, por esse empurrão, por esse crescimento do PIB italiano, está ligado à construção civil. Pois é. Então, muita gente que me pergunta, Felipe, como que é a construção civil na Itália? Tem vaga para construção civil? A construção civil vai bem? Pois é. Nos três últimos anos, 2021, 2022 e 2023, a construção civil foi responsável por 33% do PIB italiano. Um valor impressionante. Inclusive, um valor que a França não teve e também que a Alemanha não teve. Não tiveram todo esse percentual alto e forte de crescimento do seu PIB relacionado à construção civil. Mas agora, por que a Itália teve esse, assim, resultado esplendoroso com relação à construção civil? Pois é, nós temos dois fatores principais. Um tal de superbônus, que quem mora aqui na Itália já ouviu falar muito bem, e também dinheiro injetado do PNRR. O que é o superbônus? Gente, superbônus foi iniciativas que o governo teve, começou inclusive desde o governo passado, para que você reformasse sua casa, reestruturasse seu apartamento, reformasse a fachada, reformasse o banheiro, reformasse a cozinha, trocasse a instalação elétrica, instalasse painéis solares, construísse novos apartamentos. Então, foi uma grande injeção de dinheiro do governo italiano com fundos próprios da dívida pública e também com dinheiro emprestado do Banco da União Europeia, injetando dinheiro na economia italiana para que esse setor crescesse e contratasse muita gente. Então, reforma de casas, com as construções de galpões, construções de novos apartamentos, tudo isso injetou uma grana responsável por 33% de crescimento, 33% do crescimento não, 33% do resultado do produto interno bruto da Itália nesse último triênio. Mas até quando isso vai se sustentar? Até quando essa injeção de dinheiro na economia italiana vai se manter? Pois é, o superbônus tem uma vida que vai acabar em 2025 e a grana que vem da União Europeia para o PNRR vai acabar em 2026. Pois é, e é justamente em 2026 que os analistas, especialistas e economistas dizem que a economia italiana vai começar a desabar. Se isso vai acontecer ou não, quem viver verá. A questão é que a mancança, né, vai cessar essa injeção de dinheiro, com certeza um baque a economia italiana vai sentir. E aí, o que fazer? Como contornar essa situação de uma injeção de dinheiro que não vai mais acontecer? O que a gente tem de concreto até agora é que o governo italiano tem uma das mais altas dívidas públicas dos países europeus. E uma dívida pública que foi contraída, me saque, com uma taxa de juros não muito baixa. Ou seja, aquilo que você utilizou, aquilo que você pegou, seja fazendo a sua dívida pública internamente, seja pegando dinheiro com a União Europeia, vai chegar um momento que você tem que pagar. E esse momento, o credor vai bater na porta do governo italiano a partir de 2026. Mas é só isso? O que tem que acontecer para que a Itália não seja assim totalmente dependente de tudo que aconteceu nesses últimos 3 anos? Vamos falar de 3 indicadores muito importantes para o governo italiano, para a economia italiana e que parece que não tem recebido a devida atenção nos últimos anos. Antes que você me pergunte, ou se você já se perguntou de onde que o Tendetuto, de onde que eu e Cristina tiramos todos esses dados, foram de matérias jornalísticas, assistindo colunistas, assistindo especialistas da política italiana e da economia, e também de um vídeo que a gente viu no canal Starting Finance, que trouxe a maioria das informações que eu achei muito útil e que estamos repassando para você aqui nesse vídeo. 3 problemas estruturais que vão atingir e que têm atingido a economia italiana já há muitos anos. São eles. Primeiro problema estrutural:
Baixa produtividade. É isso mesmo, gente. Uma baixa produtividade da indústria italiana, principalmente comparado aos seus parceiros Alemanha e França. Vocês vão ver muita gente fazer comparações de como a Itália está se desenvolvendo, está tendo seus resultados em paralelo com esses dois grandes vizinhos, a Alemanha e a França. Isso é algo muito comum aqui na Itália e que você que está assistindo o Tem de Tudo, volta e meia vai ver a gente fazendo essas comparações da Itália com a França e da Itália com a Alemanha. Vamos lá, a indústria italiana já há muito tempo tem registrado uma baixa produtividade. Gente, o que é isso, né? A Itália produz, né, com base em uma determinada quantidade de horas e o valor daquilo que é produzido é baixo. Então, você tem uma produção baseada em uma quantidade de horas que vai gerar um produto com um valor. Esse produto gerado com valor agregado tem sido menor do que a França produz e do que o que a Alemanha produz. Então, o primeiro problema estrutural que pesa muito para a Itália é a baixa produtividade. Um segundo problema que a gente até comentou é a sua dívida pública. A Itália é um dos países europeus que tem a maior dívida pública do bloco, seja pelo dinheiro que ela produz, dos empréstimos pegos a juros não tão baixos, da grana que tem vindo do Banco da União Europeia e que isso uma hora vai chegar à conta. Então a dívida pública italiana é um outro grande problema estrutural que os governos italianos têm para resolver. E um terceiro problema estrutural da Itália é o envelhecimento da população. Gente, a Itália tem mais de 30% da sua população acima de 60 anos. Para você ter uma ideia, eu peguei aqui um dado com relação à idade média da Itália. Onde que tá? Eu anotei isso em algum lugar. Eu não lembro onde foi. Nessa hora, a gente fica procurando as coisas que você escreveu e não acha, tá? Obviamente, nesse momento aqui, que a gente vai acelerar o vídeo, eu vou botar essa faixa preta e vocês estão vendo? Foi. Aqui, achei. A Itália, gente, tem uma idade média de 46,4 anos. Ou seja, se você somar toda a população da Itália e dividir somar a idade, né, de todos os habitantes da Itália e dividir pela sua população, vai dar uma idade média de 46,4 anos. Só perde para o Japão, que tem 48, alguma coisa. Então, assim, é uma idade média muito alta, né? A população italiana está envelhecendo, a taxa de natalidade caindo absurdamente, inclusive a gente já comentou sobre isso em vídeos passados, e precisa ser corrigido. Então a Itália tem esses três grandes problemas estruturais para resolver. Mas como, né? Possíveis soluções para que esses problemas sejam resolvidos? Baixa produtividade das indústrias italianas. Gente, o que acontece? Foi levantadas informações que a Itália já há muito tempo não investe em inovação e modernização. Para quem mora na Itália, a gente que está aqui há muitos anos, sabe que falar de inovação e modernização na Itália é quase um pecado, né? Para quem ainda utiliza fax, para quem em muitos casos você tem que levar um papel, tem que escrever as coisas, né? Para que você resolva, para que você seja atendido. Em muitos casos, mostra o quão atrasada a Itália está em certos aspectos. E isso também se reflete na sua produção industrial, né? A gente levantou dados de que nos últimos 10 anos a Itália investiu em inovação e modernização muito abaixo daquilo que é a média europeia. Então, assim, por mais de décadas, o investimento italiano na modernização e na inovação da sua indústria tem sido abaixo do que a média que os outros países europeus vêm fazendo. Isso, obviamente, faz com que aquilo que é produzido seja produzido numa menor quantidade e com um valor agregado muito alto. O que faz com que os produtos italianos não sejam tão competitivos com relação a outros produtos dos seus iguais aqui na União Europeia. Obviamente que a Itália usa muito do poder da marca Made in Italy, o que faz, né, o que traz um valor agregado aos seus produtos. Mas só isso não é o bastante para melhorar a competitividade
e principalmente melhorar a sua produção, melhorar o valor agregado dos seus produtos e também melhorar o salário dos seus trabalhadores, né? Uma das coisas que faz com que o produto italiano consiga competir, já que a sua produção não tem um valor tão agregado ao produto, é não aumentar salários. É ter salários menores dos seus trabalhadores, o que já vem acontecendo há décadas na Itália. Nós já gravamos outros vídeos falando também de que como o salário da Itália é defasado em relação aos seus parceiros e do quanto que o salário da Itália não cresce há vários anos, tá? Isso também gerado por esse problema, né? Que é a baixa inovação e baixa modernização da indústria italiana. Ô Felipe, mas um percentual do dinheiro que a Itália pega para o PNRR não tem que obrigatoriamente ser aplicado para a inovação e para a modernização? Sim, e é justamente o que a Itália faz. Ela aplica somente aquilo que é obrigado a ser aplicado, que faz com que ela continue defasada em relação aos seus iguais. Então, uma das coisas que a Itália precisa melhorar e muito para ajudar com que a sua economia não caia num poço sem fundo a partir de 2026 é investir cada vez mais em modernização, investir em automação, investir em inovação na sua indústria, para que ela produza mais com a mesma quantidade de horas dos seus trabalhadores, o que não vem acontecendo já há muitos anos. Da população. Felipe, como que o envelhecimento da população pode ser um problema estrutural para a Itália? Meu amiguinho, como eu já te falei, a Itália tem um enorme percentual da galera na melhor idade, tá? E muitos deles, obviamente, não estão mais trabalhando. E essa galera, né, eu um dia vou ser também dessa galera, você um dia também vai chegar lá, faz com que a Itália tenha um enorme gasto com pagamento de pensão, tá? E também com o sistema de saúde, porque você, obviamente, vai entender que quanto mais velhinha a gente vai ficando, mais a gente vai precisar do sistema de saúde. Então, essa é uma conta que não fecha para o governo italiano. Inclusive, pensão é uma conta que não vai fechar em praticamente a maioria dos países do mundo. Na Itália, onde você tem a taxa de natalidade lá no chão, né? A galera vivendo cada vez mais, se aposentando, recebendo pensão por vários anos, a conta não fecha, né? Porque precisa de gente para trabalhar, para pagar impostos, para que a pensão dessa galera que está vivendo até os 90, 100 anos, seja paga. Então, isso é assim, é uma conta pesada para o governo italiano. Tanto os pagamentos das pensões, quanto o dinheiro que é gasto com o sistema de saúde para toda essa galera. Como que a Itália procura remediar isso? Como é que vocês acham que ela procura remediar isso? Imigração. A gente tem visto que nos últimos anos, principalmente de 4, 5 anos para cá, a coisa meio que desgringolou. E a imigração que tem vindo tem trazido, parece que mais problema do que solução. A Itália precisa de imigrantes que venham para cá para constituir família, que tragam suas famílias, que gerem, né, que paguem impostos, que ajudem com que a máquina gire, né, com que a roda, né, da máquina gire, com pagamento de impostos, com consumo dentro do país e tudo mais. Então, essa questão de imigração pode ser uma solução a curto prazo para a questão do envelhecimento da população italiana, mas tem que ser uma imigração focada em imigrantes que vão vir para a Itália para contribuir e não sugar do país. Então, esses são os 3 grandes problemas estruturais. Felipe, você não falou da dívida pública italiana? Pois é. A dívida pública ela tem que ser combatida como? Com o governo arrecadando mais do que o que ele gasta. Com políticas de austeridade, com políticas para, né, enxugar a máquina pública e, obviamente, se você tem uma indústria que vai produzir mais, que vai agregar mais valor, que vai ser mais competitiva, com uma população que vai ter mais gente trabalhando e pagando impostos do que aqueles em pensão, em aposentadoria, onde você tem que pagar para que a coisa se equilibre.
Esse é um grande desafio que a Itália vai começar a enfrentar a partir de 2026. Como eu disse, porque vai cessar a questão do superbônus e vai cessar o dinheiro que vem da União Europeia através do PNRR. O que vai acontecer? Bom, não estou nem otimista e nem pessimista com relação a essas previsões, a essas análises para os anos que virão. Vamos esperar acontecer, vamos viver e vivenciar o que vai acontecer com a economia italiana a partir desse ano. O que eu estou fazendo é já botando as minhas barbas de molho e com a dona Cristine, evitando de gastar muito e já tentando fazer economias. Porque, gente, né? O seguro morreu de velho. Como a gente viu essas notícias, viu outras informações, a hora agora é de, aperta o cinto, dá uma puxadinha no freio de mão, tira o pé do acelerador e vão fazendo ali alguns risparmes, vamos risparmear. Porque sabe lá o que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, 2 anos é um tempo muito bom para você começar a acertar suas contas, botar a casa em ordem, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, deixa aqui os seus comentários, o que você está achando dessa análise, se foi positiva para você, se te deixou com medo, e o objetivo não é esse, é simplesmente trazer uma visão do que os especialistas, economistas e analistas estão falando aqui sobre a Itália. Então foi isso aí, gente. Nos vemos num próximo vídeo. Bacione, tchau, tchau.